Bom dia a todos. Eu fiquei muito emocionada com o trabalho do Thiago, porque é a minha luta em sala de aula. Né? Recentemente a turma dele me homenageou e eles falaram assim, se nós lembrarmos você por duas palavras, estaria bom. As duas palavras que a turma citou foram parametrização e entidade de relacionamento. Então, parametrização é fundamental. Eu vou ficar até com vontade de não entrar no meu trabalho, de continuar no trabalho deles, porque realmente eu trabalho muito com essa questão da parametrização, os problemas dessa parametrização. Eu costumo dizer que um bom sistema de informações não é condição suficiente para uma boa contabilidade, é condição necessária, né? Então, sem um bom sistema de informações, você não tem uma boa contabilidade. Mas, entendo, não necessariamente você vai ter uma boa contabilidade. Não é? Então, nesse trabalho, o plano de fundo, o background é exatamente esse. Eu vou trabalhar com barreiras e facilitadores para conformidade com as exigências do SPED, mas é uma conformidade técnica. Eu imagino que a questão de problemas, de conhecimento, toda já foi resolvida, que a contabilidade é ótima, extremamente bem feita. Tomando essa premissa, tecnicamente, o que seriam barreiras e facilitadores para a conformidade? Estariam bastante voltados à questão tecnológica. Então, é legal que faz um link com a apresentação anterior. Né? Bom, para tentar medir o que impacta positivo ou negativamente o sucesso, esse sucesso de implantação, esse sucesso da perspectiva dos recursos, né, segundo Edith Perhouse, então é de dentro da organização. Pressupondo que as premissas de contabilização estão ok, né, com o que poderia medir esse sucesso. Ou mesmo tentando ver as dificuldades que as empresas têm para atingir essa conformidade. Né? Então, a gente foi por essa vertente. A gente viu, tentou medir o sucesso medindo os problemas e erros frequentes. Então, a gente pegou, por exemplo, no ECD, na escrituração contábil digital, a gente pegou vários problemas típicos. Né? Por exemplo, saldo finais de um ano não baterem com os saldos iniciais do ano subsequente, problema de plano de contas, que eles já citaram também, uma conta que não é conta de resultado, sei lá o quê, retransmissão, problemas técnicos, etc. A gente tentou pegar todos esses problemas e mensurar, não só na dimensão do ECD contábil, que eu trouxe como um exemplo, mas também com o SPED contribuições, o ECF e SPED CMPI, SPED fiscal e ICMS e IPI. Então, a gente pegou várias dimensões, vários problemas que poderiam ocorrer e fizemos um questionário que foi aplicado a várias empresas. Medindo esses problemas, esses erros frequentes, a gente mediria se a implantação foi ou não bem sucedida. Fizemos uma clusterização, né? Todas as perguntas eram escala Likert de 1 a 5, fizemos a clusterização com o método de Ward e conseguimos 2 grupos, as melhores implantações e das piores implantações, com bastante significância estatística. E aí nós começamos a testar fatores já da literatura que poderiam explicar uma boa implantação, uma boa conformidade. Um dos construtos consagrados esse, Technology Acceptance Model, modelo de aceitação à tecnologia, né, desde 89 ele é usado. Então, a gente pergunta a percepção da pessoa que trabalha na empresa sobre o SPED. Se ele tem a percepção que o SPED é útil, o SPED traz benefícios, segundo a teoria do Davis, a implantação vai ser melhor. Tá? Então, nós fizemos isso, uma escala com 8 itens, né, 8 perguntas, todas concordo plenamente, concordo mais ou menos, neutro, discordo mais ou menos e discordo totalmente. Então, com a escala de Likert, nós fizemos essas 8 perguntas. E foi muito interessante, assim, foi um resultado muito bom.
Por que que o resultado foi bom? Primeiro que a gente teve um alfa de Cronbach de mais de 0,8 nesse construto. O que, né, se 0,7 já é bom, a gente conseguiu 0,84 nesse construto. Então foi legal. Por que que foi legal? Porque o Luiz, meu orientado, ele trabalha com consultoria fiscal. Então ele sabia algumas coisas. E eu tive a sorte de estar fazendo 3 pesquisas com surveys simultâneas. Então eu estava bem também esperta. Em que sentido? Isso é o que você quer saber, mas isso não necessariamente é o que você pergunta. Então, na construção do questionário, eu tive vários cuidados, inclusive de embaralhar todas as perguntas. Porque se o respondedor percebe que eu estou querendo medir se ele acha SPED útil e benéfico, já cria um viés de respondente. Entendeu? Então, eu tive que ter o maior cuidado, esparramar, mudei texto, não necessariamente estaria com esse texto as perguntas, mas foi muito interessante isso, porque possibilitou uma boa mensuração. Bom, então nós tínhamos já 2 grupos, implantações de sucesso, implantações de nem tanto sucesso, e aí o que poderia explicar o sucesso? Um dos fatores foi o TAM, aí eu já mostro todos, porque o tempo é bem reduzido. Os que deram maior significância a P menor que 0,01. Foi o índice TAM, as diferenças entre os grupos. O posto médio no grupo 1 foi 19,22. Quer dizer, o grupo 1, que é o grupo da melhor implantação, né, as pessoas eram significativamente mais favoráveis, mais sensíveis à percepção do benefício relacionado ao SPED. Então, quem estava mais esperto em relação à utilidade, mais sensível em relação à utilidade e ao benefício trazido, estava no grupo da melhor implantação. Né? Massivamente, com a diferença entre grupos, pelo teste de Mann-Whitney, deu tanto para o TAM, que é aquele questionário que eu mostrei, como com otimismo em relação à tecnologia, e deu também, negativamente, mas deu, é óbvio que tinha que ser negativo, que é o desconforto. Né? Então, o grupo 2, que é o grupo 2, que é o grupo onde houve menor implantação, é o grupo que sente mais desconforto do que o grupo 1, que é o da melhor implantação. O terceiro construto, que é insegurança, novamente deu com significância estatística, que o grupo que pior está implantado é um grupo que sente mais insegurança em relação à tecnologia. Então, os construtos não são nossos, né? Nós trouxemos uma escala, traduzimos e adaptamos essa escala americana, que também é muito usada, inclusive em 2015, trabalhos recentes, né? Que é esse índice de prontidão e aceitação tecnológica. Que mais? Nós testamos outros fatores. Primeiro, o conhecimento do SPED. Não deu diferença significativa entre os grupos. Talvez aí nós não tenhamos sido tão felizes no questionário, porque nós fizemos um questionário de conhecimento do SPED muito fácil. Todo mundo acertou tudo. Então, ou porque realmente não é significativo, ou porque aí o questionário não foi bem feito. O que mais? Problemas, dificuldades com equipes. Isso foi muito legal. Sabe por que não houve diferença significativa? Porque todas as implantações que a gente colheu dados disseram que estavam com muito problema com a equipe. Né? O que a gente tentou medir? Falta de tempo, comunicação complicada e outros itens em relação à equipe. Todos, né, não teve diferença significativa entre os 2 grupos, porque todos disseram que não tinham tempo, que é a realidade de quem trabalha na parte de contabilidade tributária, que não tem tempo, que tem problema de comunicação em equipe e coisas afins. Né? E a terceira coisa que a gente tentou medir e não conseguiu foi problemas e dificuldades com parceiros, com as consultorias e software houses. Não deu também diferença significativa nos 2 grupos, o que é muito surpreendente, porque todos os outros trabalhos em geral dá. Quer dizer, sucesso de implantação é na literatura visto bastante como problema com consultoria e software house. A gente levanta 2 hipóteses conclusivas por que não deu. A primeira é que nós pegamos empresas da região de Ribeirão Preto, foram 31 empresas, e todas elas
são da terceira onda de implantação de SPED. Nenhuma delas estava naqueles projetos pilotos, que foram os inovadores, que tiveram que desbravar e tiveram muito problema técnico, né? Como eram empresas menores e que entraram depois, né? Não tiveram tanto risco, não tiveram tantos problemas de consultoria e software house. Isso é uma hipótese. Outra hipótese é o viés dos respondentes. Porque como a pergunta surge de uma consultoria, talvez tenha tido uma certa intimidade os respondentes, porque quem estava perguntando era, na verdade, a amostra não é estatística, a amostra é intencional, e o Luiz, que é o meu coautor, ele é consultor. Então, talvez isso tenha gerado um tipo de viés. Isso a gente ainda está tentando descobrir. Então, as limitações da pesquisa, né, são que nós colhemos dados com 31 empresas de diferentes portes e setores da região de Ribeirão Preto. Os testes estatísticos que nós fizemos, embora a amostra seja pequena, todos têm uma confiança estatística expressiva, né? Não há problema quanto a isso. Mas, se a amostra fosse maior, talvez os testes estatísticos seriam mais eloquentes, né? Quando a amostra é pequena, a diferença precisa ser muito gritante para ter significância estatística. Então, se a amostra fosse maior, diferenças mais sutis poderiam ser pegas e trazer luz a outros fatores de impacto à implantação. Outra coisa é que a validade externa da pesquisa é comprometida, porque a amostra de respondente é não probabilística, como eu já falei. Foram 31 empresas de diferentes portes e não foi probabilisticamente levantada a amostra. Se a gente melhorasse esses dados, com certeza, essa amostra, com certeza, também poderia ter maior validade externa à pesquisa. Eu quis ser bem resumida. Sobra tempo para mim? Tem mais 4 minutos. Tá, então eu vou voltar a falar dos construtos, que é a parte mais interessante. Como a gente mede insegurança com tecnologia? A gente mede insegurança com tecnologia, uma das questões típicas é assim: você acha que toda transação que você faz pela internet precisa ter um comprovante em papel? Então, se a pessoa fala sim, precisa ter sempre papel, então ela é insegura em relação à tecnologia. Então, eu lembrei de uma das questões. Desconforto. Como é que a gente mede desconforto com a tecnologia? Entre as pessoas do seu trabalho, você, quando vai comprar equipamentos, você está acima da média na aquisição de tecnologias novas ou você está abaixo da média? Então, essas e outras perguntas levam a gente a medir se a pessoa tem conforto ou não com a tecnologia. É incrível que esses construtos, esses 3 índices, que é do construto do Parasunamã, ele extrapola idade. Porque uma coisa que a gente tem assim meio que claro é que as pessoas mais jovens têm mais otimismo, né? E menos desconforto e insegurança em relação à tecnologia. Mas se você corta pela idade, a significância não dá tão grande. O que eu quero dizer com isso? Independente da idade, se você é otimista, entendeu? A estatística vai me dar a significância. Ou seja, é um fator maior do que a idade. A mensuração do otimismo, do desconforto e da insegurança. Então, independente da idade, se você se sente confortável, se sente seguro e é otimista, isso sempre vai dar correlação positiva em relação às diferentes implantações. Então, isso é uma coisa interessante, né? Faz a gente tirar de preconceito. Ainda mais eu, né, que também já estou mais para lá do que para cá, né? Mais para velha do que para nova. Outra coisa importante que eu gostaria de mencionar em relação aos questionários foi que a gente fez vários pré-testes. Então, uma coisa muito interessante, como eu disse, eu estou fazendo várias pesquisas de questionários ao mesmo tempo. Essa população, ou essa amostra, ela se mostrou muito interessante no seguinte sentido: as pessoas respondem com muita seriedade. Bom trabalhar com contabilidade fiscal em relação à pesquisa. Vocês não têm noção.
Outros segmentos que eu andei pesquisando, o pessoal responde de qualquer jeito. Você vê que fica tudo desencontrado. Aqui não. Os respondentes foram extremamente interessantes. Assim. Você percebe que não teve nenhum questionário que eu precisei eliminar no pré-teste por causa que as pessoas simplesmente estavam brincando, né? A gente tem que fazer isso com o questionário, né? Faz umas perguntas no começo, faz umas perguntas no fim. Se ela se contradiz, é porque ela está brincando, né? Só está fazendo xizinho. E nesse segmento de contabilidade tributária, foi surpreendente. Não teve que desprezar nenhum respondente no pré-teste. O que significa isso? É uma coisa boa, muito boa. Se nós quisermos fazer pesquisas por esse método survey com pessoal de contabilidade tributária, vai ser muito legal, porque a seriedade das respostas foi impressionante. Mas é só isso que eu queria dizer mesmo. Muito obrigada. Obrigado, professora Rosana, parabéns pela apresentação. Um tema também bastante interessante e atual, que é tratar do SPED, buscando esses construtos, essas variáveis de teorias que tratam de aceitação de tecnologia, bastante original buscar isso e trazer para o nosso ambiente, porque muitas vezes na área contábil a gente falta teoria para utilizar para conseguir dar base em muitas pesquisas que nós fazemos, né? Eu tenho algumas dúvidas, na verdade, né? Foi considerado na pesquisa o tamanho da empresa, o tipo de software que ela utiliza? Veja bem, são todas empresas de lucro real, né? E numa faixa de faturamento interessante, eu diria, né? Acima da faixa de lucro presumido, que permite lucro presumido. Então, são todas as empresas acima da faixa que é permitida o lucro presumido. Só essa é a homogeneidade da amostra. Software, setor, isso tudo, como era muito pequena, a gente não pôs nenhum corte, nenhuma... Eu pergunto porque dependendo do tamanho da empresa, né, você pode ter resultados diferentes, fazer uma segmentação. Sim. Talvez você encontre resultados diferentes, porque às vezes o tamanho, ela tem mais estrutura, sim, tem pessoas mais capacitadas, por ter investimento maior, né? Esse controle que a gente fez só foi esse, né? São todas as empresas de lucro real acima do faturamento que permite lucro presumido. Entendi. E o tipo de software, você diz que... Todos usam soluções, como os colegas disseram, que aparentemente seriam integradas. Produtos TOTUS, produtos SAP, ou produto JD Edwards, todos softwares presumidamente integrados ou integráveis. E assim, mais uma pergunta, né? Porque o objetivo é identificar fatores que podem impactar o sucesso, né? No atendimento às exigências do SPED. Então, esses fatores, de fato, você utilizou a teoria lá da aceitação de tecnologia, dizendo se eles melhor ou pior, né? Positivamente. Então, será que a pergunta seria identificar os fatores? Só uma provocação. Entendi. Sim, sem dúvida. Identificar seria uma coisa mais exploratória e a gente já está fazendo teste. Exatamente. Tá. Então, o que eu sugiro seria alterar esse problema, esse objetivo, para ficar mais alinhado aí aos resultados. Ok, né? Obrigada. Boa sugestão. Agora eu abro aí para questões, se o pessoal quiser contribuir também com a pesquisa da professora. Alguém? Bem, parabéns pela pesquisa, professora. Eu fiquei só com uma dúvida, a questão da forma como se foi abordado o SPED. O SPED de maneira geral ou um SPED específico que foi tratado a questão da implantação? A gente trabalhou basicamente esses módulos aqui. Então, inclusive... ECD, contribuições, sim, PiscoFins, ECF e... Então, são os módulos atualmente vigentes, né? Exato. A gente, por exemplo, o bloco K, a gente não fez nenhuma pergunta relacionada ao bloco K, porque é o que está mais
preocupando as empresas e até os softwares estão bastante instáveis ao atendimento do Bloco K. Não só as organizações estão se reestruturando para mapear as suas listas de materiais para o produto, movimentação de estoque, tudo isso, como também as software houses ainda estão penando. Então, a gente preferiu não abordar, por exemplo, o Bloco K. Tá, então é justamente essa questão, até pensando na resposta lá otimista, sucesso, porque na verdade hoje quando você fala, o problema é assim, o momento da pesquisa, porque então a pesquisa ela é um momento pós-implantação. Porque todas se a amostra, o Otávio perguntou bem, são empresas tributadas no lucro real, todos esses arquivos do SPED, por exemplo, o próprio SPED contábil, já está sendo transmitido há quase 10 anos. Né? Então, o estudo aqui, nesse momento, parece que em algum momento é a questão da expectativa de implantação, mas na verdade é um estudo pós-implantação de todos esses projetos e como que o sistema, e é interessante como uma análise da pesquisa, né? A empresa tinha uma percepção de problemas e riscos em relação ao sucesso e hoje ela tem outra percepção em cada um desses projetos. Veja, eu meço o sucesso do outro jeito, vendo quantos erros eles me reportam. Sim. O otimismo e a percepção de utilidade em relação ao SPED, então eles acham o SPED útil, entendeu? Mas não necessariamente eles acham o SPED um sucesso, isso não me diz. Sim, né? Quando se fala em otimismo, né? O termo... Otimismo com tecnologia em geral, não tem nada, a pergunta não fecha em SPED. Não era no SPED. Fecha. Nenhuma das perguntas de tecnologia, de segurança, o TRI, desconforto, foi não. utilizado. O construto TRI não usa a palavra SPED. Não usa a palavra SPED. Não, é em geral. Entendi. É em geral, como que a empresa lida com a tecnologia e vocês fizeram uma proxy para analisar em relação ao SPED, como foram os projetos. Entendi. Exato. Tá bom, obrigado. Mas você tem razão na crítica que você tentou fazer, ou pelo menos deixou no ar. E aí o trabalho volta a ser exploratório, como não há um corte claro do período de implantação. A gente tentou fazer isso nas perguntas. Por exemplo, para mensurar erros, por exemplo, no caso, como você falou, né, do ECD, a gente coloca assim... houve erros nos 2 primeiros anos, nos 3 primeiros anos, nos 5 primeiros anos, qual foi a frequência? Mais de 25% das vezes que você submeteu, você teve esse problema, de 50% a 75%. A gente tenta fazer sem dúvida, a mensuração fica melhor. Porque quando você vai para coisas que não tem tanto tempo, como contribuições, né? A ICF também, é por isso que eu apresentei às vezes um asterisco. Você não tem uma história tão grande. Então, a pesquisa é falha nesse sentido, sim. Ela não faz um corte claro temporal. Parabenizar a professora Rosana. Meu nome é Manuel, na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Agora, acabei de me aposentar, né? E parabenizar a senhora, também os dois Tiagos, estava até comentando com a professora Mauri, achei fantástico, não é? A primeira vez que eu ouço isso, né? Eu tenho 30 anos, quase 30 anos de Secretaria da Fazenda, tudo isso que foi comentado aqui é a pura realidade. Eu estava até comentando com a Mauri, por exemplo, eu tenho informações, né, sobre lotes analisados sobre a ECD, Escrituração Contábil Digital. E é uma realidade o que vocês estão colocando aqui. Tipo o seguinte, existem escriturações contábeis informadas em idioma inglês, idioma estrangeiro. Está lá na ECD, enviaram para o ambiente. E passou pelo validador. A grande quantidade, por exemplo, de lançamento de quarta fórmula não autorizado é muito expressivo, né? Então, a qualidade realmente dessas informações deixa muito a desejar. Isso lá no início, óbvio que isso vem melhorando, né? Mas até o momento que eu estive lá e estava muito próximo a essas informações, exatamente isso que está sendo colocado, né? E eu nunca vi essa análise, é a primeira vez que eu estou ouvindo, eu estou até comentando com o professor também, o professor Pedro, né? Para mim era a música, tudo isso que estava sendo comentado aqui. Fantástico. E eu diria mais, né? Eu acho que nós deveríamos caminhar
nesse alinhamento, caminhar para a busca, inclusive, se determinadas obrigações acessórias são realmente necessárias. Né? Nós vamos chegar nesse ponto daqui a pouco. Será que determinada obrigação acessória que está sendo imposto para as empresas, ela é efetivamente necessária? Pergunta. A própria apuração do ICMS pela própria empresa. Sim. Não é? É bom, então, essas análises elas vão acabar culminando nesse... Então, eu acho tudo isso está sendo colocado. Eu, por exemplo, na época eu era auditor, com software parametrizado, eu adorava. Primeira coisa que eu ia verificar, sabe qual que era? INV, ou AJO. Direto, está parametrizado. O que era aquilo? Ajuste de inventário. Eu ia direto. Explica para mim o que esse... Porque estava lá, ele entregava aquilo de bandeja para fiscalização. Não é verdade? Está lá pronto, está parametrizado, está no sistema. Ajuste. Isso explica. Agora eu quero que você me explique o que é ajuste. Então, é tudo lançamento o quê? Manual. Não quero saber, aperta o botãozinho lá. É o famoso coringa, né, do sistema de parametrização. Então, isso que foi comentado na primeira e agora, eu estava até comentando com a Mauri, é uma pena, né, não sei se a Secretaria da Fazenda liberaria informações sem fornecimento do nome do contribuinte e tudo, porque essas informações, a Cefaz, por exemplo, ela detém, né, na qualidade dessas escriturações contábeis, até porque eu mesmo na época fui líder do projeto de implantação de escrituração contábil, fiz um trabalho bonito lá com a professora Mauri, e eu tinha um feedback do resultado das fiscalizações ou das dificuldades dos auditores em analisar os arquivos digitais da escrituração contábil. E coincide exatamente com o que a senhora apresentou aqui, sem ter essas informações. Óbvio que de uma forma assim, mais resumida, mas é coincidente. Tá? Eu estou assim, garantindo à senhora, porque eram lotes de 500, de milhares de auditorias que eram realizadas. Então, parabenizar, fantástico, só como música aos meus ouvidos, é o que eu estou ouvindo aqui. Muito parabéns. Muito obrigada. Até já gostaria de fazer um convite, porque realmente hoje com as ferramentas de Big Data, a gente consegue fazer análises estatísticas muito precisas. Então, se a Cefaz conseguir disponibilizar um pedacinho para a gente vai tratar isso com muito carinho e com muita tecnologia, porque a impressão que eu tenho é que está se fazendo um banco de dados imenso. Mas isso é só o começo, né? A coisa vai ficar bonita quando começarem os cruzamentos das receitas estaduais com a federal, quando começar a ter mais inteligência dentro do sistema, né? Por enquanto a gente só está pegando por XML e está armazenando, mas o segundo passo vai ser riquíssimo. E com certeza essas análises podem simplificar. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro, só encerrando, é a questão do paradoxo que a gente tem aqui. A gente tem meninos implantando o sistema, sem paciência nenhuma, na modernidade líquida de Bauman. O que a gente tem problema de gente que não olha conceito, a gente está falando até com o primeiro debatedor hoje, não olha conceito, vai fazendo, vai parametrizando de qualquer jeito, isso é uma coisa impressionante, né? Então, é só mais uma inquietação, né? Essa parte não pode ficar na mão da tecnologia, que são os contadores que têm que tomar esses processos. Professora Rosana, muito obrigado. Gostaríamos aqui de entregar a sua remuneração.